Bom, gente, boa noite. Vamos dar início à nossa conversa na noite de hoje, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, pedindo amparo, auxílio, a assistência espiritual necessária nesse momento, para a aquisição de novos saberes, novos conhecimentos, para a aquisição de aprendizados, que nesse momento a espiritualidade maior da casa possa nos assistir, nos auxiliar, tornando a mensagem da noite clara, objetiva, simples e que possa chegar ao alcance de todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, nos proteja e nos fortaleça cada vez mais no caminho do bem e do amor. A nossa conversa de hoje é sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É só essa primeira parte, Luiz? A de hoje? Me lembra aí. É só essa primeira parte? O item de hoje? Eu não lembro. É capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Então, a mensagem do Evangelho de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Os itens 1 e 2. É esses itens que eu li para vocês. O item 1 e 2, que são os itens iniciais do capítulo 5. Não é? Bem-aventurados os aflitos. E aí a gente vai e se questiona, que vai ser a pergunta que vai nortear a nossa conversa de hoje. Os sofrimentos, eles são necessários? O sofrimento, eles são realmente necessários? Um tema bastante atual, né? Principalmente bem relacionado com a realidade que nós estamos vivendo atualmente. E a gente sabe que hoje a gente vive muitas aflições por todos os lados, não é? A gente vê hoje aí um alto índice de suicídios, principalmente entre jovens. A gente vê hoje aqui no Brasil, estudos já nos mostram que o Brasil, ele é um país que é um dos países que mais consome medicamentos para aliviar a chamada dor, né? No caso, antidepressivos, remédios, né, para acalmar a ansiedade, para dormir, desde remédios mais fracos a remédios mais fortes. Então, o Brasil hoje é um dos países que mais consome esse tipo de medicamento. E a gente vê associado a isso, como eu falei, o índice de suicídio, principalmente entre jovens, que vem crescendo muito nos últimos anos. E a gente vê também a perda de sentido da vida para algumas pessoas da terceira idade, né? Muitas pessoas chegando na terceira idade,
passando aí dos 60, 65 anos, vão perdendo um pouco o sentido da vida, a vontade de viver. E aí, quando a gente fala em bem-aventurados os aflitos, a gente pensa no Consolador. Mas a gente tem que pensar, né? E hoje aqui eu vou direcionar a nossa conversa baseado em algumas considerações que eu achei bastante pertinente, bastante interessante ressaltar aqui hoje, que foram considerações feitas por Haroldo Dias em uma de suas palestras, né, onde ele fala sobre esse tema, bem-aventurados os aflitos. E dentro desse tema, bem-aventurados os aflitos, ele faz algumas considerações que eu acho importantíssima a gente trazer aqui nessa conversa nossa. Dentro das considerações dele, eu também destaquei as minhas considerações. E quase toda a nossa conversa vai ser norteada por esse caminho hoje. E ele vai começar, né, a conversa dele dizendo pra gente que o Espiritismo, ele é o consolador prometido para os espíritas. A gente tem que estar atento a isso. Porque às vezes a gente fala tanto de consolador prometido e a gente não se atenta que o consolador prometido, ele é o Espiritismo para os espíritas. Mas para as pessoas que seguem outras religiões, para os católicos, protestantes, evangélicos, para os muçulmanos, judeus, enfim, para as pessoas que seguem as religiões africanas, o Consolador prometido, ele não é o Espiritismo, porque essas pessoas não seguem o Espiritismo, não seguem os princípios da doutrina espírita, não é? E também a gente pensando de modo geral nos desencarnados, que desencarnam também católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus, que também desencarnam fazendo parte de várias religiões ou se dizem ateu e não acreditam em nada e não fazem parte de religião nenhuma. A gente também vai observar que esses desencarnados também sofrem e também precisam de um consolo. Então, quando a gente fala que o Espiritismo é o consolador prometido, a gente está falando isso em relação apenas aos espíritas. Mas, para os espíritos de modo geral, é só o Espiritismo que consola? Qual é realmente esse consolador, né, para nós nesse momento? E a gente tem que entender que nós espíritas, nós não somos mais privilegiados do que os outros, porque nós temos o conhecimento da imortalidade da alma, nós temos o conhecimento da pluralidade das existências, desses princípios que norteiam a doutrina espírita. Então, nós não somos de forma nenhuma privilegiados por conta disso. E aí a gente entra na questão da dor, da aflição. E a gente tem uma certeza que se a dor ela não tivesse um propósito maior aqui nesse mundo que a gente está vivendo, se não fosse mais necessária aqui nesse mundo que a gente está vivendo, Deus já teria retirado das nossas vidas há muito tempo. Então, se a dor ainda não fosse necessária para nós, espíritos encarnados num mundo ainda de provas e expiações, passando por esse processo de transição, de prova e de expiação para a regeneração, vivenciando tantos momentos e tantas coisas que estão nos gerando e nos ocasionando aflições na vida. Então, se a dor, o sofrimento, a aflição ainda não fosse necessária na nossa vida, né, Deus com certeza já teria retirado. Então, a dor, ela é um elemento de purificação das almas. E por que a dor? Né? Aí é que a gente analisa. Os espíritas, eles, vamos dizer assim, têm acesso a informações que justificam a dor, que fazem com que a gente possa entender por que existe a dor. Por que o Criador, ele permite a dor na nossa existência? E sem contar que existem muitas dores que são desnecessárias para nós, que devido aos nossos excessos, a nossa imprudência, a nossa rebeldia, a gente vai adquirindo ao longo do caminho. São as chamadas causas atuais das nossas aflições. Muitas vezes são dores desnecessárias,
que nós já poderíamos estar livres delas. Mas, no entanto, por nossa imprudência, invigilância, pelos nossos excessos, pela satisfação, às vezes, do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? A gente se deixa ainda levar por situações que causam e que geram dores desnecessárias nas nossas vidas. A partir também da escolha que nós fazemos. E essas escolhas é que vão determinar se os caminhos vão ser mais longos ou mais curtos. E se a estrada que a gente vai trilhar, ela vai ser mais tranquila ou ela vai ser mais difícil. Então, as nossas escolhas é que vai determinar o caminho que a gente vai trilhar. Mesmo nessa condição de dor, mesmo nessa condição onde a dor, ela vem, mesmo sendo desnecessária, causada por nós em nossa vida, a gente sabe que a dor nos educa. Então, a dor, ela tem uma função pedagógica, vamos dizer assim, na nossa vida, que é nos educar espiritualmente, moralmente, enquanto espíritos encarnados que nós somos. E aqui no Evangelho, principalmente no capítulo 5 e em outros capítulos também, nós vamos encontrar várias mensagens de espíritos amigos, mensagens de consolação, mensagens de confiança, de fé, de esperança, de vários espíritos, né? A exemplo de um deles, Santo Agostinho, que traz uma experiência, que vão dividir as suas experiências conosco. A experiência que eles tiveram durante séculos de existência, né? Enquanto encarnados e enquanto desencarnados, e que também passaram pelas suas dores, pelas suas lágrimas, e que também demonstram para nós os seus aprendizados. Então, essas mensagens que nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, desses espíritos, é também um consolo, é também uma direção, nos dá também uma direção, um caminho a ser seguido. E nos mostra que esses espíritos também tiveram suas dificuldades, também tiveram seus momentos de dores, de aflição, também choraram como nós choramos. Também tiveram seus momentos difíceis para poder atingir o nível evolutivo no qual se encontram hoje. Então, é a nossa situação hoje também, né? Nós temos as nossas dores, as nossas aflições a passar para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E nós temos na nossa vida hoje várias situações de dor. Tem aquelas dores, além das desnecessárias que eu já falei, tem a perda de um ente querido, que nos causa dor, a perda do nosso trabalho, do nosso emprego, né? A perda da nossa saúde física. Tudo isso são perdas que causam dores e aflições nas nossas vidas. E aí a gente vê a grande consolação que nos dá, que a gente traz nessa noite. A grande consolação é que nós somos espíritos imortais. A vida, ela não termina no túmulo. E o nosso maior problema hoje é que nós estamos perdendo essa noção de que somos um ser espiritual e estamos vivendo muito mais a materialidade. Então, as causas das nossas aflições, a maioria das causas das nossas aflições de hoje são causadas por esse problema. Deixar de nos enxergar e deixar de viver enquanto ser espiritual e passar a viver muito mais a materialidade. Estamos muito mais ligados à matéria do que ao espiritual. E isso muitas vezes faz com que a gente perca a noção de humanidade, do que é realmente humanidade para nós. E a gente se deixa envolver pelos afazeres do dia a dia, pelo trabalho, pelas conquistas materiais, e aí o ter fica acima do ser. O ter se torna algo indispensável, necessário, e se torna também causa de aflições para nós. Porque a gente vê o carro novo que o meu vizinho tem e a gente olhar para a nossa garagem e não vê nenhum, ou vê aquele lá bem, vamos dizer assim, com muitos anos de uso,
Isso nos aflige, isso nos inquieta, isso nos incomoda. E aí, outras e outras aflições vão surgindo decorrente disso aí. Então, quantos espíritos que nós conhecemos vêm nos dizer que existe a vida após a morte? Então, o nosso consolo está aí, em que somos espíritos imortais. É a imortalidade da alma, é nessa imortalidade da alma que nós temos que buscar o nosso consolo. Às vezes a gente está na mediúnica e às vezes tem espíritos que chegam para a gente, né? Quando a gente está lá enquanto doutrinador, dialogador, conversando com os espíritos, a gente vê irmãos chegando só para dizer a gente que realmente existe vida após a morte, que realmente existe o plano espiritual. Às vezes vem irmãos, quantos irmãos nós conversamos e que às vezes quando se dão conta de que perderam tanto tempo em não acreditar que existia vida após a morte, quando se dão conta do tempo perdido, ficam às vezes frustrados, decepcionados, não é? E querendo correr atrás do prejuízo, porque sabe que o prejuízo é grande. E muitas vezes espíritos que levaram a vida enquanto encarnados o tempo todo buscando coisas materiais e quando desencarnam percebe as dores causadas por isso, não só enquanto estava encarnado, mas também quanto espírito desencarnado. Então, quantos espíritos não acreditavam que existia a vida após a morte? E que mesmo depois de desencarnado não se dão conta de que estão desencarnados, né? Às vezes estão perdidos, sem rumo, sem direção, achando que ainda estão vivos, querendo conversar, querendo que as pessoas lhes ouçam. E muitas vezes ainda continuam preocupados com as coisas materiais, apegados e ligados às coisas materiais. Mas quando se dão conta, quando são informados de que já desencarnaram e que não tem mais tempo a perder, aí se dão conta de realmente o tempo que desperdiçaram correndo só atrás das coisas materiais. Ou então o tempo que foi desperdiçado em, além de estar atrelado às coisas materiais, não acreditar na imortalidade da alma, não acreditar de que é um espírito imortal. Então, quando a gente fala de consolação, né? Porque quando a gente fala de bem-aventurados os aflitos, ele coloca que a gente pode ser feliz no sofrimento. E aí a gente para e pensa, isso é um absurdo, como é que eu vou ser feliz sofrendo? Como é que eu posso ser feliz estando em dor, estando em sofrimento? E aí a gente para e analisa assim, quando ele coloca que o nosso maior consolo é que somos espíritos imortais, consolar não significa tirar a dor, porque às vezes a gente quer um consolo, mas a gente não quer um consolo. A gente quer a retirada da dor, a retirada do sofrimento, da aflição, a gente quer se livrar. Então, consolar não é tirar a dor, é tirar o desespero que a dor gera na gente. É nos dar resignação. Isso é que é consolar. E qual é o verdadeiro sentido da vida? E qual é o verdadeiro sentido do amor nesse contexto todo? São questões para a gente analisar e para a gente pensar. Se eu sou um espírito imortal, por que o desespero? Se eu sou um espírito imortal, por que deixar a aflição, a rebeldia, a reclamação e as queixas me dominar? Se eu sei que tudo que eu estou passando é para o meu bem, é para a minha evolução, é para o meu aprendizado. E ainda mais, se eu sei que tudo que eu estou passando, eu que dei causa a todas essas situações. Aqui não existem vítimas. Tudo que passamos, só estamos colhendo aquilo que plantamos, seja no passado ou seja na vida atual. Então, ao contrário do que muitos pensam, consolar não é tirar a dor. Consolar é tirar o desespero, é acalmar o desespero. Isso é que é consolar.
E isso serve para qualquer espírito de qualquer religião, para qualquer pessoa em qualquer situação. É a gente se resignar, é a gente entender o porquê que a gente está sofrendo, o porquê que a gente está passando situações que nos geram aflição. E a gente também precisa entender nessa trajetória que aqui a vida enquanto espírito encarnado não é ponto de partida e nem é ponto de chegada. A vida não começa aqui e não termina aqui. Aqui é só um percurso, é só um caminho que estamos trilhando. A vida aqui ela é uma travessia. Ela é como se fosse uma viagem, né? Onde você é o trem e nesse trem vão entrando pessoas e vão descendo pessoas, vão entrando e vão saindo, que são as pessoas que vão passando pelas nossas vidas. Umas que vêm, permanecem um tempo e depois nos deixam. E assim é o vai e vem da vida. É como se fosse um trem que tem que seguir o seu curso. E a gente não tem o direito de impedir que a vida siga o seu curso. A gente não tem o direito e nem tem o poder de controlar as nossas vidas. De dizer, não, eu vou por esse caminho porque esse é melhor, é mais seguro, é mais tranquilo. Mas naquele caminho que aos meus olhos é mais tranquilo, mais seguro, é o caminho que me levou às minhas escolhas, eu também vou encontrar a dor e a aflição naquele caminho. Não, mas eu não vou por esse caminho. Eu vou pelo outro caminho, porque o outro caminho está me parecendo mais difícil, mas eu estou enxergando que lá na frente eu vou ter outras situações mais tranquilas. Qualquer um dos caminhos que se escolhe, vai se ter percalços, vai se ter aflições, vai se ter a dor, porque a dor é o mecanismo mais eficaz e mais eficiente para espírito encarnado rebelde evoluir. Se tivesse tudo às mil maravilhas na nossa vida, nós nem lembraríamos que Deus existe. Muitos de nós, não vou generalizar, é claro, mas muitos de nós nem lembraria que Deus existe. E muitos de nós, muito menos, iria pisar os pés aqui no Luz e Harmonia. Então, a maioria de nós foi trazido aqui pela dor, pelo sofrimento, que foi o que nos trouxe, foi o que nos levou a estarmos aqui, a buscar o caminho da prática do bem, da caridade, do amor, a compreender coisas que antes nós não compreendíamos. Se a gente for fazer uma análise de quem nós éramos antes de chegar dentro da doutrina espírita, antes de conhecer o espiritismo e antes de estar aqui no Luz e Harmonia, a gente vai ver que existia duas realidades. Hoje existem duas realidades, eu antes e eu depois. Mas isso não significa que o fato de eu estar aqui, de eu ser espírita, de eu ter conhecimento da doutrina espírita, que vai me fazer privilegiado ou melhor do que os outros. Pelo contrário, nós temos tanta responsabilidade e tantos compromissos assumidos por ser espírita, por ser médium, por ser palestrante. Temos vários compromissos assumidos e muitas responsabilidades e principalmente deveres a serem cumpridos aqui, enquanto espíritos encarnados. Então, a vida ela precisa seguir seu curso. Eu querendo ou não, a dor vai vir, ela vai passar, a tristeza vai vir, ela vai passar, como a alegria também, os momentos bons também vão vir e vão passar. A tristeza passa, como a alegria também passa. Então, a existência física, ela é essa travessia. E nesse processo é necessário que a gente tenha resistência espiritual e a certeza da imortalidade da alma. Mas a certeza da imortalidade da alma tira a dor? Não. O fato de eu saber que eu sou um espírito imortal vai me livrar da dor? Vai tirar a dor, a aflição, o caminho que eu tenho que trilhar para o meu aprendizado, para a minha evolução? Não. Mas ela vai me ajudar a tirar meu desespero. Ela vai me ajudar a ser menos rebelde. Ela vai me ajudar a não gritar na hora da dor e do desespero. E em alguns momentos da vida, nós sempre estamos confiantes, no sentido protegidos, não é? Fortalecidos na nossa fé,
mas em outros a gente se acha vacilante. A gente se sente só, desamparado, fraco, desprotegido. E esse é o vai e vem da vida. E como eu disse, a vida vai seguindo o seu curso. Dias onde você está bem, dia que você não está tão bem assim, dia que você vai estar se sentindo mais ou menos, e dias que você vai sentir seguro, tranquilo, amparado. E nesse vai e vem da vida, a lei do progresso ela vai acontecendo. E a gente não pode impedir o curso da vida, porque a gente não pode impedir que a lei do progresso ela se concretize. A gente não vai impedir o progresso da vida, do mundo e nem de ninguém que se encontra aqui. E nem o nosso, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos evoluir. Vamos deixar de ser espíritos imperfeitos e vamos buscar elevar essa categoria na nossa vida. E a gente não pode deixar que a lei do progresso, ela vai se perder. E para isso, tem o problema do desemprego. Às vezes é problema na estrutura familiar. É a perda de alguém que era a base da família. Uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um tio, um irmão, né? Um marido, a esposa. É a perda de alguém que nos desestrutura, nos desestabiliza. É um relacionamento que não deu certo. É uma doença que chega até o nosso corpo físico. É uma condição financeira que não está bem. Condição financeira ou social. Ou então tem gente hoje que se aflige porque se aposentou. A gente observa hoje pessoas sofrendo porque se aposentaram. E aí adoecendo fisicamente, adoecendo emocionalmente e adoecendo psicologicamente. Pessoas que depois de se aposentarem, perderem o sentido da vida. Porque acham que deixaram de ser útil materialmente falando. E aí se deixam levar pela depressão, pela perda do sentido da vida. E aí vamos para o psicólogo, vamos buscar ajuda de todos os tipos. Não estou aqui criticando, nem muito menos dizendo que não deve buscar ajuda. Claro que devemos buscar ajuda. Quando a gente reconhece que sozinho a gente não pode, a gente tem que procurar o psicólogo, o psicoterapeuta, a casa espírita, o pastor, o padre. A gente tem que procurar todas as ajudas possíveis, necessárias e que estiverem ao nosso alcance. Isso é resignação ativa. É você buscar ajuda onde você sabe que você vai encontrar essa ajuda. Onde você sabe que você vai procurar e vão poder te ajudar. Então isso é você estar em aflição, resignadamente, sem se queixar, sem reclamar, sem blasfemar contra Deus, sem se desesperar, sem gritar. Mas é você também buscar as pessoas e os meios que possam te ajudar a sair dessa dor e desse sofrimento. Então hoje a gente vê todas essas situações de sofrimento na nossa vida. E aí vem uma questão interessante. A gente já pensou o que é que vai acontecer com a gente, espírito, quando a gente tiver que passar por outras experiências fora da carne? Porque na carne, Deus está sendo bondoso e misericordioso conosco. A gente não está aqui resgatando tudo que a gente tem para resgatar. E a gente não tem consciência do que a gente fez no passado. Graças a Deus, né, na bondade infinita de Deus, Ele permite o esquecimento do passado. Então, quando Ele permite esse esquecimento do passado, é para que eu não lembre de nada. Para que eu não fique perturbada, para que eu não fique com vergonha diante das situações que eu vou me deparar que estão relacionadas com os erros que eu cometi lá no passado. Então, quando a gente para e pensa, nessa vida, eu ainda cometo tantas situações, eu ainda causo tantas dores e tantas aflições desnecessárias. Eu dou causa a dores e as aflições desnecessárias na minha vida atual. Imagine quando eu precisar passar por experiências mais profundas, às vezes até mais difíceis,
fora da carne, porque fora da carne a gente toma consciência de uma série de coisas que a gente, enquanto encarnado, a gente não sabia. E aí é onde está. Será que eu estou preparado para vivenciar essas experiências fora da carne? Será que isso também não vai gerar uma perturbação e uma aflição maior ainda quando eu estiver do lado de lá? Quando eu estiver na minha verdadeira morada? Porque a morada do espírito é o plano espiritual. Como eu disse aqui, nós estamos de passagem, num corpo transitório, passageiro, numa casa que nos foi, vamos dizer assim, a gente alugou esse corpo e vai usar ele e transitar com ele enquanto a gente está aqui. Mas a partir do momento que não for mais necessário a gente passar por um processo de aprendizado nesse corpo, a gente vai para outras experiências no plano espiritual, ou se preparar para reencarnar num outro corpo, numa nova morada, num outro contexto. Isso vai depender das nossas necessidades e também dos nossos merecimentos. Mas diante disso tudo, gente, a gente não deve esquecer, primeiro, que somos espíritos imortais. Segundo, que consolar não é tirar a dor, como já foi dito aqui. Consolar é tirar o desespero. E terceiro, lembrar sempre da misericórdia divina. Deus é misericordioso e bondoso sempre, em toda e qualquer situação. Ele não vai permitir jamais que nenhum dos seus filhos passe por qualquer situação que não tenha necessidade de passar. Deus não age por capricho, por vaidade, nem por vingança, nem por castigo. A gente precisa tirar essa ideia de que Deus castiga, que foi muito construída ao longo, da nossa vida e que muitas vezes foi passado por nós até por valores e princípios familiares. Deus não é um Deus que castiga. Deus é um Deus de amor, de bondade, é um Deus justo e é um Deus, acima de tudo, misericordioso. Porque se ele não fosse misericordioso, como nós estaríamos aqui agora nesse momento? Estaríamos com certeza bastante perturbados, Estaríamos com certeza numa situação, no mínimo, envergonhados, porque a gente não ia saber lidar com algumas situações que iam ser apresentadas na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é melhor eu não saber de nada do que aconteceu lá no passado. É melhor eu não ter conhecimento. Para que eu quero saber? Então, é melhor eu não saber e buscar fazer o certo agora. E buscar trilhar o caminho certo agora, tendo consciência de que eu sou um espírito imortal. Que a minha vida não termina, não começa aqui e não termina aqui. Que a minha vida não vai terminar quando eu for enterrada. Quando meu corpo for enterrado. O corpo fica, mas nós espíritos somos eternos. E ainda temos muitas vivências, experiências e muitos caminhos a serem trilhados. A vida, ela pede aprendizado. Precisamos permitir que a vida siga o seu caminho em direção ao crescimento. Então, a gente não vai poder impedir isso. Todos nós viemos para cá por vontade própria. Ou, pelo menos, a maioria de nós está aqui por vontade própria. A não ser aqueles casos de encarnação, de reencarnação compulsória, onde você mesmo sem querer vir, é obrigado a vir, tem que vir, Você tem que vir mesmo sem o seu querer, porque você já fez tantas coisas que não tem mais como aguardar mais, esperar mais. A espiritualidade já fez de tudo para que você venha por vontade própria, mas você não quer vir, Ainda é um espírito tão rebelde e por ser rebelde não quer reencarnar. Mas ainda assim, esses espíritos que reencarnam compulsoriamente, lá dentro do íntimo de cada um deles, tem a vontade de melhorar. Existe essa vontade de melhorar. No fundo, todos nós espíritos, por pior que o espírito possa se achar, que ele possa se apresentar, a gente tem dentro de nós uma centelha divina que é o amor.
E a gente tem dentro de nós essa vontade de se tornar uma pessoa melhor, de querer ser melhor. Então a gente tem essa necessidade no nosso íntimo. E cada um de nós sabemos por que estamos aqui. Ninguém está aqui enganado, não. Ninguém aqui não, ó. Vou vender uma viagem para você. Você vai viajar de primeira classe. Vai para um país bem bonito, onde só tem coisa boa. Ninguém avisou a gente isso antes da gente reencarnar, não. Mostraram a realidade como ia ser. Você ia viver num lugar assim, 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 e não ia viajar para lá de primeira classe, não. Às vezes, na chegada, já começa a encontrar um monte de dificuldade, não é mesmo? Tantas situações dos espíritos encarnados, ainda bebês, são situações que eles têm que enfrentar. Necessidade do espírito, necessidade encarnatória daquele espírito. Então, ninguém nos enganou. Quando a gente veio para cá, nós viemos conscientes de tudo que iríamos viver, de tudo que estamos passando. Será que ninguém avisou a gente que a gente ia passar em 2021 por uma pandemia? E tantas outras coisas que virão para frente. Será que a gente também não já foi informado e não já está sabendo? Claro que estamos sabendo. Como também foi passado para nós que a gente tenha fé, confiança e que a gente não está sozinho. E que nós não vamos estar sozinhos em momento nenhum. Então, Emmanuel, ele traz ele diz uma coisa interessante a respeito disso. Examina as tuas tendências e saberás por que você sofre. Se a gente examinar as nossas tendências, se a gente se autoavaliar, se auto-observar, a gente vai entender por que a gente sofre. Será que a gente sofre, a causa do nosso sofrimento é o dinheiro, é o poder, é o status, é a riqueza, é o sexo, é a religião, é a ambição desmedida, é a vaidade desmedida? Então, se a gente se enxergar como a gente é de verdade, e se a gente se observar, tirando totalmente os olhos do orgulho, da vaidade e do egoísmo, a gente vai entender por que a gente sofre. A gente vai entender através das nossas provas por que a gente está sofrendo. Mas a gente sabe que todos nós queremos ser felizes. Ninguém aqui quer ser infeliz. Ninguém aqui quer viver na dor e no sofrimento todo mundo, o tempo todo. Nós queremos ser felizes. Todos nós queremos isso. E a vida, como precisa seguir seu curso, ela vai resolvendo os problemas e vai contornando os obstáculos que vão aparecendo na nossa vida, na nossa frente. E nós, muitas vezes, colocamos obstáculos e pedras que não faziam parte desse caminho. E aí a gente volta de novo lá para os sofrimentos e para as aflições desnecessárias. Nós temos sofrimentos e aflições que são desnecessárias. Por quê? Porque a vida, ela pede passagem. E como a vida pede passagem, eu estou colocando pedras no meu caminho que não existiam, que muitas vezes está tornando o caminho mais longo e mais difícil. Aí vem a lei de destruição, que também é necessária para o progresso, para a renovação. A lei de destruição, ela vem para renovar as nossas posturas e o nosso caráter. E nos libertar, nos liberar para o nosso futuro, para aquilo que a gente precisa viver no futuro. E como é esse futuro? O futuro de uma vida melhor. Essa é a promessa, que a gente melhore para que a gente possa ter um futuro melhor, para que a gente possa ter uma vida melhor. Quando a gente fala a todo momento que hoje nós estamos colhendo os frutos que plantamos lá no passado, em encarnações anteriores, em vidas passadas, a gente também muitas vezes esquece que nessa vida nós também estamos plantando para colher nas encarnações futuras, em momentos futuros. E como está sendo o nosso plantio agora? Que a gente possa analisar e refletir.
Será que eu estou me vigiando para que eu não coloque mais pedras ainda no meu caminho? Para que eu não dê mais causa ainda às minhas aflições? Para que eu não aumente ainda mais as minhas aflições, que já são tantas, e que eu acho que já são tantas, mas que todas são necessárias e nenhuma é injusta? Eu vejo às vezes pessoas se queixarem: eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanto bem, eu vou tanto no centro, eu participo da campanha do quilo, eu dou sopa, eu faço mingau, eu dou agasalho. Eu não sou uma pessoa rancorosa, eu não sou uma pessoa egoísta, eu não sou orgulhosa. A gente se acha tudo isso, né? Mas pisa no nosso calo para ver se a gente não é tudo isso. Desagrada a gente para ver se realmente a gente é esse amor de pessoa que a gente acha que a gente é. Será que nós somos realmente pessoas que não somos orgulhosas, que não somos vaidosas, que não somos egoístas, que não pensamos mais em nós do que nos outros? Então, vem a lei de destruição nas nossas vidas por conta disso. Mas para prometer a gente, para mostrar a gente que a gente precisa melhorar para poder ter essa vida melhor lá na frente. Então, qual é o conselho que a gente traz nessa noite? Clama a Deus pelas soluções dos teus problemas. Emmanuel nos aconselha dessa forma. Clama a Deus pela solução dos teus problemas. Pede. Quer ver um exemplo prático disso? Às vezes a gente vai no médico e quem tem filho pequeno sabe que todo filho pequeno tem medo de ficar internado, de tomar injeção, de ter que tomar medicação na veia. Isso a maioria das crianças tem medo. E às vezes pede a gente para não tomar o remédio, não tomar a injeção. E a gente, enquanto os pais, né, fica mexido com aquilo ali. Mas o que é o certo naquele momento? Deixar dar o remédio, deixar dar a injeção para evitar uma dor maior, para evitar um mal maior. Então, naquele momento, a dor da agulhada na veia, a dor da injeção, o trauma de ter que engolir um comprimido ou de tomar um remédio ruim é necessário. A mesma coisa Deus faz com nós. A dor, ela é necessária naquele momento, porque ela é um aprendizado. E é a maior prova de amor. Prova de amor não é a gente fazer tudo que o outro quer, mas a gente fazer o que é necessário, o que é o melhor naquele momento. E muitas vezes o melhor naquele momento é a dor da injeção que vai curar. É a dor do medicamento que vai entrar na nossa veia. E Deus sabe que muitas vezes a gente pede a cura. Mas será que a gente já está preparado para receber essa cura? Será que a gente já aprendeu tudo o que tinha que aprender e já pode se curar? O pai, no momento que o filho pede para não tomar injeção, não tomar o remédio, o pai, ele não tira a dor do filho. Ele não pode fazer isso, porque se ele estiver fazendo isso, ele vai estar prejudicando o filho. Mas ele pode estar onde? Do lado do filho, segurando a mão do filho, abraçando, beijando, consolando o filho no momento que ele receber a injeção. É assim que Deus faz conosco. Ele não tira a dor, porque a dor é necessária, mas ele também não nos desampara. Ele está do nosso lado, segurando a nossa mão e em muitos momentos nos carregando nos braços, nos conduzindo. Então não vamos alimentar, gente, expectativas fantasiosas do amor de Deus. Porque o amor de Deus não é fazer tudo que eu quero que ele faça. Quer dizer que Deus só me ama se eu fizer tudo aquilo, se ele fizer tudo aquilo que eu quero? Não é bem assim. Deus, ele me ama, mas ele precisa fazer com que eu cresça, com que eu melhore e com que eu evolua. E aí a gente vê o exemplo de Jesus. Jesus curou várias pessoas, Jesus não condenou, Jesus andou sobre as águas e Jesus foi traído por um dos seus. E alguém já viu no Evangelho alguma palavra de Jesus de queixa, de desespero, de reclamação,
de blasfêmia contra Deus? Alguém já viu Jesus gritar em algum momento, se desesperar em algum momento? Aí vocês vão dizer, mas Jesus é Jesus. Mas Jesus veio para dar o exemplo. Ele veio para mostrar que é possível, enquanto espírito encarnado, você se disciplinar. É possível, enquanto espírito encarnado, você passar por situações aqui e não reclamar, e não se queixar. É possível, sim, tomar a injeção, ainda que sentindo dor, mas tendo o consolo de que vai passar, de que vai ficar tudo bem e de que nós não estamos sozinhos. Então, as situações de aflição enfrentadas sem fé e sem confiança vai ficar mais difícil ainda para a gente. Se a gente está em aflição e a gente não tem fé e não tem confiança, tudo vai ficar mais difícil. E a gente tem que ter a certeza de que no final tudo vai dar certo. E se ainda não deu certo é porque ainda não chegou no final. Tudo passa. Como diz Chico, tudo passa. A dor passa, o sofrimento passa, como a alegria e os momentos bons também vão passar. Não há alegria e nem tristeza que dure para sempre. Com a dor também é a mesma coisa. Não há dor que dure para sempre. Nós precisamos entender que nós não somos daqui desse mundo. Nós somos do mundo espiritual, nós somos espíritos. Somos apenas locatários de um corpo que não nos pertence. Nada que temos aqui nos pertence. E muitas vezes a gente fica apegado a tudo que temos aqui e vivendo em aflição por conta desses apegos. E a gente precisa entender que Deus, Ele está presente em todos os lugares. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. E Deus, Ele está em todo lugar. E onde Deus mais está é dentro de nós. É o lugar onde Deus mais está, é dentro de cada um de nós. Deus, Ele acompanha tudo nas nossas vidas. Ele não deixa passar nada. Ele sabe mais das nossas vidas e da nossa necessidade do que nós mesmos. Até porque nós somos distraídos. Quantas coisas passam despercebidas na nossa vida que a gente não dá importância, a gente não percebe, a gente não dá valor. Mas Deus não. Deus está atento a tudo. Deus não vai permitir que uma folha caia da sua árvore se não for necessário para aquela árvore. Deus não vai permitir que eu sofra, que eu passe por aflições desnecessárias na minha vida. Nós não devemos subestimar a providência divina. Ninguém tem o poder de nos ver por dentro, a não ser nós mesmos e Deus, que sabe tudo e que vê tudo. A promessa, então, gente, do capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, não é que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas é que haverá dor, haverá sofrimento, mas o desespero, ele é opcional. É uma opção nossa. E a promessa é que na dor e no desespero, Deus está presente, Deus está conosco. Nós não estamos desamparados e não estamos sozinhos. E o que importa, na verdade, não é a religião que nós seguimos, que nós acreditamos, que nós professamos. E sim o grau de intimidade que nós temos com Deus. O que importa é o meu grau de intimidade com Deus. Isso é que vai contar mesmo. O que vai contar mesmo é a nossa fé, o confiar ou não, e aí sim, a gente confiar nessa consolação ou não. Então, isso é que realmente vai contar. É o grau de intimidade que eu tenho com Deus. É a confiança que eu tenho nele. Eu confio ou não confio? Então, depende da minha confiança ou da minha não confiança ter ou não essa consolação. E para a gente já encerrando a nossa conversa da noite de hoje, eu vou trazer um recado, né, para todos vocês. Deixa Deus agir nas nossas vidas. Vamos deixar Deus agir, vamos pedir ajuda, vamos lembrar lá do Evangelho, pede e obtereis,
Buscar e achareis. Eu lembro que o doutor Antônio repetia isso aqui incessantemente para a gente. Bate a porta que ela vai se abrir. Peça ajuda e permita que Deus lhe ajude. E você vai ver como as coisas vão mudar. Isso não significa que nós não teremos mais dor e não teremos mais aflição. Mas nós vamos passar pela dor e pela aflição sem rebeldia, sem desespero e sem gritos. E a gente vai mudar a maneira da gente ver a dor. Pedir, porque quando a gente pede, a gente não está infringindo o nosso livre-arbítrio. E se Deus nos atender, Ele não vai estar indo contra o nosso livre-arbítrio. Porque Deus, Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio sempre, em qualquer situação. Mesmo na nossa pior escolha, Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então pede, vamos pedir, vamos orar e pedir confiante de que aquilo que a gente está pedindo virá. Mas vamos também saber pedir, para que a gente não peça coisas desnecessárias e supérfluas e coisas principalmente às vezes que não vão gerar aprendizados em nós. Então que a gente sempre se submeta à vontade de Deus nas nossas vidas. Para melhor resolver os problemas das nossas vidas passadas e os problemas da vida atual que nós já estamos causando, que a gente possa trabalhar no bem, no amor e não na rebeldia e não nos gritos. Essa é a mensagem da noite de hoje. Muita paz a todos, lembrando a todos antes da nossa oração final, que semana que vem, no dia 30/8, a conversa será sobre o capítulo 17, os itens 5 e 6, sede perfeitos, os itens referentes à parábola da semente. É o tema da palestra da próxima semana. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, que nesse momento a espiritualidade maior, os espíritos superiores, os mentores aqui do Luz e Harmonia possam visitar cada um em seus lares, possam envolver a todos num ambiente de paz, de equilíbrio, de amor, de bondade, possa acalmar os corações inseguros, aflitos, mas que possa colocar em meio a toda essa aflição a fé, o amor, a confiança na justiça e na bondade divina. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muita paz a todos. Falar hoje é comigo, meu menino disse que não sabe que eu não enjoo de falar.